Boa tarde para todas as pessoas que nos acompanham. Iniciamos a nossa aula inaugural. Neste momento, esta sessão está sendo gravada. Meu nome é Rafael Oliva Trócoli, eu sou professor do Instituto Federal Baiano e atualmente exerço a função de pró-reitor de pesquisa, inovação e pós-graduação. Em nome do nosso reitor, professor Aécio, eu gostaria de saudar e cumprimentar e, ao mesmo tempo, compor a nossa mesa. Já temos aqui 2 membros, né? Eu gostaria de apresentar para vocês, então, o professor Luiz Henrique, que é o nosso coordenador adjunto do programa de pós-graduação UAB, a professora Aline, que é a coordenadora do curso, né, Docência para Educação Profissional e Tecnológica. Temos também o professor Vocton, que é o nosso coordenador de tutoria, e também o professor Elion, que é o coordenador geral da UAB no Instituto Federal Baiano. Sintam-se todos acolhidos. Para nós do Instituto Federal Baiano é uma grande honra poder partilhar da formação acadêmica de vocês, uma temática tão cara para todos nós, falar de docência, ainda mais na educação profissional e tecnológica, sobretudo com uma proposta de curso como esse, que é um curso na modalidade EAD, que se propõe a abranger e a atingir, né, localidades, talvez que onde os cursos presenciais não possam chegar, né? Então, eu gostaria de inicialmente fazer algumas considerações em relação ao curso, né? É, Recebemos alguns pedidos de esclarecimentos sobre os cursos, sobre o curso em si, a dinâmica de oferta e sobre todos esses questionamentos, eu gostaria de dizer para vocês que a proposta dessa aula inaugural, uma diretriz e um dos objetivos é que, como nós montamos aqui, o que nós vamos apresentar para vocês é exatamente com a perspectiva de apresentação do curso e para também dirimir essas dúvidas iniciais, e que isso é extremamente natural, né? Sobretudo com uma proposta de curso EAD que se propõe a atender, ao mesmo tempo, um quantitativo significativo de pessoas, né? Sendo essa uma das características positivas também dessa modalidade de oferta. Tá bom, pessoal? Então, já apresentei toda a mesa que está aqui. Hoje nós temos aqui previsto três apresentações, tá bom? A primeira delas é em relação à apresentação do curso. A professora Aline irá fazer isso em detalhes. Em seguida, o professor Vogt apresentará a plataforma Moodle, né, que será a nossa plataforma de comunicação e de acesso aos conteúdos e aos componentes curriculares. E para fechar essa aula inaugural, o professor Luiz irá apresentar uma palestra temática aderida à proposta do curso, tá bom? No momento em que cada um faça a sua apresentação, eles naturalmente irão se apresentar novamente, e nesse momento eu vou pedir que o professor Elion faça uma breve explanação, né? Se apresente e faça suas considerações iniciais também. Então, professor Elion, por favor. Boa tarde, professor Rafael. Boa tarde a todos e a todas. Sintam-se acolhidos pelo Instituto Federal Baiano. Meu nome é professor Arião Viana Teles, eu sou docente do Instituto Federal Baiano e estou atuando na coordenação geral do Instituto como coordenador geral da UAB desde o final do ano de 2022. Eu só quero fazer uma breve apresentação do processo da UAB no Instituto, para que vocês que estão chegando, estão sendo acolhidos como estudantes, compreendam a importância de estarem participando desse projeto. É o primeiro curso que o Instituto Federal Baiano vai implementar em parceria com o AB. Nós temos
a expectativa e a certeza de que a eles se sucederão outros cursos, tanto na modalidade de pós-graduação quanto na modalidade de graduação. Em fevereiro de 2022, mais especificamente dia 25 de fevereiro de 2022, o nosso Instituto formalizou, junto ao MEC, a intenção de aderir ao sistema UAB. E a partir daí, a partir do momento em que esse pedido foi aceito pelo MEC, a instituição precisou, de forma muito rápida, de forma muito ágil e também de forma muito competente, se organizar para que o projeto do curso, o projeto pedagógico do curso, ele fosse adequado às nossas normas institucionais. A OAB tem uma vantagem, que é o fato de que nós recebemos da CAPES, do MEC, uma série de insumos para que os cursos sejam operacionalizados, né? Então, a instituição ela não tem encargos financeiros com os docentes, com os tutores, com a equipe pedagógica, com a de coordenação, porque eles são vinculados à CAPES na qualidade de bolsistas. Então, são publicamente selecionados e isso lhes garante acesso a uma bolsa. Porém, o curso pode ser proposto pela instituição e, no nosso caso, esse curso foi proposto pelo Instituto Federal do Espírito Santo e me parece que, nesses casos, é necessário que seja feita uma adequação pedagógica desse PPC às normativas institucionais. Então, foi designada uma portaria que tem a data do dia 3 de março de 2022. Então, veja que esse curso começou a ser desenhado ainda em março de 2022. E aqui nesse ponto, nesse momento, eu peço licença para agradecer aos membros dessa comissão, que foi responsável pela adequação pedagógica do projeto às normativas institucionais do Instituto Federal Baiano. Então, o professor Carlos Nassar, do Campus Serrinha, professor Ferdinando, do Campus Catu, professor Giovânio, do Campus Serrinha, professora Janaína do Reis Rosado, do Campus Catu, professora Maria Arlinda, também do Campus Catu, professora Milene Verge, também do Campus Catu, ela estou como pedagoga, professora Mirna, e do professor Moisés Leal, ambos do Campus Catu. Então, foi graças à atuação dessa comissão que o nosso PPC pode ser elaborado, submetido ao CEP. Posteriormente, ele foi reenviado para o MEC. E em novembro de 2022 é que eu efetivamente assumi as responsabilidades da coordenação geral do Instituto. Havia previsão que o curso começasse antes, mas devido à avaliação institucional e uma série de outras questões, ficou deliberado que o início do curso teria início no início do ano de 2023. Eu encerro aqui a minha fala. Deixo vocês nas boas mãos dos nossos colegas. Quero desejar um excelente curso a todos. Também dizer que, ao longo do curso, vocês não terão muito contato com a coordenação geral, porque a função da coordenação geral e da coordenação adjunta, ela diz mais respeito à relação entre o Instituto e o MEC, a CAPES. E, então, efetivamente, quem será a representação institucional do curso junto a vocês será a coordenadora do curso, a professora Aline. Novamente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de desempenhar essa função, e dizer que para o Instituto Federal tem sido um grande desafio a implementação desse curso, e também de que eu, particularmente, acredito que esse processo não teria tido sucesso não fosse a dedicação, o comprometimento e a liderança do professor Rafael Troca, que
atualmente o nosso pró-reitor de pesquisa. E, novamente, agradeço a ele a confiança e, e a aposta nesse projeto da UAB. É isso, no fim daqui a minha fala. Obrigado, professor Elion, pelas considerações. Como vocês já perceberam, eu estou aqui acumulando duas funções aqui neste momento, nessa aula inaugural, de mediar, né? E também, né, já me apresentei, fiz algumas considerações iniciais, mas a proposta aqui é essa mesmo, de ser uma dinâmica pouco formal e que a gente possa apresentar para todos vocês a proposta do curso, tá bom, gente? Então, nesse momento, daremos início. Eu peço que, para que a gente tenha uma fluidez melhor de sinal, né? Para que todos acompanhem, eu peço que permaneçam os estudantes neste momento, por favor, nos compreendam, com a câmera desligada, para que a gente possa ter uma transmissão melhorada do ponto de vista, né, de sinal. Tá bom, gente? Eu iniciei a fala, não fiz a minha apresentação, então eu sou um homem de pele clara, tenho cabelos pretos, utilizo óculos, tenho 39 anos, atrás de mim tem um painel verde e branco do CONIF, que é o Conselho Nacional, né, da Rede Federal de Educação Profissional. Também estou aqui acumulando duas atividades, pois estou participando do Fórum Nacional de Pró-Reitores e Pró-Reitoras de Pesquisa. Estou utilizando uma camisa clara e assim eu finalizo essa apresentação também. Eu peço cordialmente que os demais, assim que fizerem a sua fala, que também façam a sua audiodescrição, por favor. Então, nesse momento, eu passo a palavra para a professora Aline. Por favor, professora Aline, a coordenadora do curso Docência para a Educação Profissional e Tecnológica. E, novamente, todos vocês sejam muito bem-vindos ao nosso Instituto Federal Baiano. Para nós, é uma honra contar com a possibilidade de participar da formação acadêmica de vocês. Professora Aline, por favor, fique à vontade. Obrigada. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem, né? Vou me apresentar também, né? Fazer minha audiodescrição. Eu sou a professora Aline, cabelos pretos, estou vestindo uma blusa verde, ao fundo uma tela branca, eu uso óculos e eu tenho uma pele clara. E eu estou com argolas pequenas. Bom, falando um pouco sobre mim, né, como os professores já me apresentaram, eu estou atualmente como coordenadora do curso, então acredito que vocês vão falar muito comigo, né, sobre o que precisarem. Eu quero primeiro desejar as boas-vindas, né, a todos vocês. Então a gente tem aí 96 pessoas na sala, que bom que vocês, né, estão comparecendo, que bom que estão realmente interessados, e a gente está aqui, né, eu, o professor Rafael, o professor Elion, o professor Luiz, o professor Vocton, né, e toda a equipe que também está apoiando, bem como os professores formadores, tutores, a nossa equipe de apoio também. Hoje mesmo a gente tem o apoio de Lara, constantemente a gente tem o apoio também de Fernanda. Então, a gente está aqui justamente para fazer esse curso acontecer e acontecer da melhor maneira, né? Para que vocês possam efetivamente obter esse conhecimento, esse aprendizado, e para que seja um curso muito proveitoso. Então, hoje eu vou falar de forma geral sobre o curso. Acredito que a maioria de vocês já devem ter pesquisado sobre o curso, então eu vou trazer algumas informações gerais. Eu vou desligar a minha câmera só para que o slide ele fique um pouco maior. Depois eu volto a abrir novamente. Só um instante. Pronto. Bora lá. Então, o nosso curso, ele se chama Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, né? Que são justamente, né, as ciências, né? Onde ele não é um curso do tipo mestrado ou doutorado stricto sensu, e sim é um curso do tipo especialização, tá? Então, por isso que foi exigido que tivesse também o diploma de ensino superior, né? Então, foi um dos pré-requisitos, tá? Então, é um curso de pós-graduação lato sensu,
em docência para educação profissional e tecnológica, então, que a gente chama popularmente de docente EPT. Então, esse EPT significa Educação Profissional e Tecnológica. Ele é oferecido na modalidade à distância. Então, as aulas, elas vão ser todas online. As atividades avaliativas vão ser todas online. É por meio do sistema Universidade Aberta do Brasil, a UAB. Ele é um curso financiado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, SETEC, que é do Ministério da Educação, e é em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ou seja, em parceria com a CAPES. E aí, esse curso, ele foi viabilizado, está sendo viabilizado para a gente aí nos 6 polos, né, através do IF Baiano. Então, todos nós aqui que nos apresentamos somos professores, servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, IF Baiano. Então, vou falar um pouco sobre, né, o curso em si e sobre a UAB, tá? Então, o que é a UAB? O que é a Universidade Aberta do Brasil? Ela busca, qual é o objetivo, né, desse programa? Busca ampliar, interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior por meio da educação à distância. Então, trazer essa oportunidade para as pessoas que muitas vezes estão em determinados municípios que não têm esse acesso, né, a uma pós-graduação nessa área de educação profissional e tecnológica. Então, além disso, um outro objetivo é reduzir as desigualdades na oferta do ensino superior e desenvolver, né, um sistema nacional de educação superior à distância. Então, existem, sim, polos de apoio, né, para o desenvolvimento de atividades pedagógicas presenciais, que os alunos podem entrar em contato com os tutores e professores. Preferencialmente, tudo vai ser resolvido online. Os polos que são pelos quais vocês, né, se inscreveram são Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Itapetinga, Guanambi, Teixeira de Freitas e Valença. Então, em relação a esses polos, e para facilitar a nossa comunicação, eu criei grupos no WhatsApp, e aí nas notas compartilhadas tem o link dos grupos. Então, eu peço que vocês acessem o link correspondente ao seu polo. Essa vai ser uma das nossas ferramentas de comunicação, né? Porque hoje o WhatsApp, ele é muito prático para que a gente possa utilizar, para que a gente possa passar informações, tirar dúvidas. Então, essa é uma das ferramentas. A gente ainda vai falar das outras ferramentas de comunicação, tá? Então, eu peço, por favor, que vocês acessem aos grupos, mas acessem ao grupo do seu polo. E aí já foi apresentado, né, mas só para que vocês possam visualizar, né, essa estrutura, como é que ela funciona em relação aos coordenadores. Então, a gente tem um coordenador adjunto, que é o professor Luiz, que ainda vai falar com vocês hoje, e eu, que sou a professora, coordenadora de curso, a professora Aline, e a gente tem um coordenador de tutoria, né, que ele é responsável pelos professores tutores, professores formadores, por toda a parte, né, do sistema de avaliação. Então, a gente tem o professor Vocton. Então, além desses 3 coordenadores, a gente tem professores que são formadores, que é justamente aquele professor que preparou, né, aquele material que vai auxiliar nessa parte de desenvolvimento do que for necessário de material, do próprio conhecimento, né, do processo de ensino-aprendizagem, e a gente tem o professor tutor. Então, vocês vão ter mais contato com os professores tutores, que justamente quem vai ser essa ponte, esse auxílio, esse apoio de vocês durante a execução do curso. Lembrando que eu, professora Aline, me coloco à disposição no grupo, como fui eu que criei, aparece lá como administradora dos grupos, então vocês têm lá o meu WhatsApp, então o que precisarem eu estou à disposição por meio desse canal de comunicação. Bom, e aí vou falar agora do curso, né? O curso, ele tem 10 disciplinas obrigatórias.
Dentro dessa disciplina, inclui o trabalho de conclusão de curso, né? Na verdade, é chamado de TFC, Trabalho de Finalização de Curso. E aí, no total, são 480 horas, e a duração disso é em 12 meses. Então, eu vou mostrar ainda o calendário para vocês, as datas das disciplinas. E aí, esse curso ele é todo ofertado na modalidade à distância, através de um ambiente virtual de aprendizagem, que a gente chama ele de Moodle, tá? Que é algo que a gente ainda vai mostrar para vocês e conversar com vocês hoje. O professor Vocton vai apresentar esse Moodle para vocês. Então, vocês vão receber uma credencial para acessar o Moodle a primeira vez. Em seguida, vocês vão trocar a senha para colocar a senha, né, que seja melhor para vocês. E aí, vocês vão sempre acompanhar as atividades por lá. Então, por lá, pelo Moodle, né, pelo ambiente virtual, onde vocês vão assistir as aulas, assistir os vídeos, onde vocês vão fazer as provas, onde vocês vão ver as notas, os comentários do professor sobre a atividade que você postou, né? Mesmo que seja uma atividade em equipe, vocês conseguem fazer por lá. Então, no Moodle tem fóruns. Então, por exemplo, o professor, ele lança uma determinada pergunta, e aí você vai responder por lá, e ali as pessoas conseguem interagir. Então, tem notas que correspondem a essa parte também da interação. Então, isso está tudo descrito no Moodle. O Moodle, ele é um sistema muito simples, né, de se trabalhar. Ele roda também no celular, tá? Então, assim, não necessariamente não precisa ter um computador para que você acesse ele. Então, você consegue acessar ele do celular. E aí, ali mesmo, você vai acompanhando toda a sua vida estudantil, né, no curso de pós-graduação. No caso, se for necessário atividades presenciais, são aqueles 6 polos que eu apresentei para vocês, que vocês já sabem quais são os polos de vocês, né? Vou passar aqui um pouco. Aí agora eu trouxe as disciplinas, o período, as datas de avaliação, carga horária, duração, eu vou falar sobre isso agora. Até o momento, alguém tem alguma dúvida? Tá dando para entender? Acho que até agora não, né, gente? Qualquer coisa, se tiver dúvida, pode escrever aí no chat que eu estou acompanhando, viu? Beleza, bora lá. Então, a gente tem um curso que ele é formatado em 2 módulos. No primeiro módulo, a gente tem disciplinas mais de ambientação, né? Que é uma disciplina que ela é mais curtinha, tá? Ela é ambientação em EAD, então, para a gente entender como é que funciona esse ambiente. Depois a gente tem uma disciplina mais de... Vai ficar assim, Ana Paula, a gente vai deixar gravado, está sendo gravada essa aula, viu? Fique tranquila. Depois a gente vai receber no e-mail, viu, Elane? Mas também no grupo... gente, desculpa que eu já estou respondendo aqui, estou lendo e respondendo. No grupo do WhatsApp, por isso que é importante que vocês entrem lá e a gente já passa todas as instruções para vocês também, tá? Eu vou continuar a explicação e aí depois eu volto para tirar as dúvidas, pode ser assim, né? Para que eu também não me perca. Bora lá. Então, a gente tem no primeiro módulo a disciplina de ambientação em EAD, a disciplina de epistemologia da educação profissional, né, que vai estudar justamente sobre a educação profissional. Depois a gente tem uma disciplina que é mais focada em teorias da aprendizagem, depois tecnologias educacionais e em seguida a disciplina de didática. Então, a gente tem uma primeira disciplina de 30 horas, que ela é mais curtinha, e ela tem duração de 15 dias. Isso significa que você precisa se dedicar àquela disciplina 2 horas por dia, tá? Agora, o que acontece? Imagine que tem algum dia que você não conseguiu se dedicar e que você prefere escolher um dia da semana, um final de semana, para adiantar essa disciplina, para adiantar a atividade que precisa ser feita. Então, o que acontece? A primeira disciplina, ela vai abrir de 28 de abril, a partir de amanhã, e ela vai estar aberta até o dia 12 de maio. Quando a disciplina abre 28 de abril, ela abre todas as aulas e todas as avaliações. Normalmente, são 2 avaliações por disciplina. Mas há algumas diferenças, tá?
Então, vocês têm que saber que a data de avaliação da disciplina é sempre um dia antes do final do período da disciplina. Então, por exemplo, ambientação, né? A disciplina termina dia 12 de maio, a avaliação é 11 de maio. Então, se a disciplina terminou dia 12 de maio, no dia 13 de maio já tem a próxima disciplina. Como a próxima disciplina é uma disciplina de 60 horas, considerando a dedicação de 2 horas por dia, então ela vai ter uma duração de 30 dias. E assim sucessivamente. Então, sempre as disciplinas, elas só vão abrir quando a outra encerrar. As disciplinas não vão abrir de forma simultânea. Então, você vai ter só uma disciplina por vez para que você possa fazer. Só que durante aqueles, por exemplo, 15 dias, ou se for uma disciplina de 60 horas, 30 dias, ou se for uma disciplina de 45 horas, 23 dias, você tem que saber que você tem que assistir às aulas, fazer os trabalhos, fazer as provas até um dia antes do término da disciplina. Vamos dizer que você foi reprovado na disciplina. Depois de 7 dias, abre para você recuperação, tá? Aí eu vou passar depois para vocês. Sempre quando abrir uma disciplina, eu passo para vocês. E também tem lá no Moodle, né? O início da disciplina, o fim, a data da avaliação, a data da recuperação. Imagina que você, por algum motivo, não conseguiu fazer a avaliação e vai precisar fazer uma segunda chamada. Então, a segunda chamada também ela vai ser prevista, tá? Então, no grupo e no Moodle, você vai ter, imagina que vai começar a ambientação em AD, a primeira disciplina. Então, eu já coloco lá, né, o período, a data final da avaliação, sendo que todas vão estar abertas desde o início da disciplina. Você tem aquele período, no caso aí da primeira disciplina, de 15 dias para fazer, e aí depois eu coloco a data da recuperação, data da segunda chamada, e aí a gente vai conversando, né, sobre isso. Então, no primeiro módulo, a gente tem uma disciplina de 30 horas, e depois a gente tem 4 disciplinas de 60 horas. Então, o primeiro módulo, ele vai acontecer dentro de 4 meses e meio, começando a partir de amanhã. Então, quando for no dia 9 de setembro, é o último dia do módulo 1. 10 de setembro já começa o módulo 2. Aí, no módulo 2, a gente tem disciplina, projeto pedagógico, práticas inclusivas, pesquisa e extensão tecnológica, Libras e o tal do TFC, que é o trabalho final de curso. Para todas essas disciplinas, a gente vai ter um professor formador e um professor tutor. Então, vocês vão ter 2 professores para cada disciplina. Aquele professor que preparou todo o material, que vai dar um acompanhamento nessa parte mais pedagógica, e um outro professor que vai estar mais ligado com vocês ali, né, para estar ali a todo tempo vendo e postando e vendo o que vocês precisam, esse suporte, esse acompanhamento, além dos coordenadores. Então, na disciplina de 30 horas, são a duração de 15 dias. Corridos, viu, gente? E aí não conta feriado, né? Não conta final de semana, ele vai 15 dias corridos. As disciplinas de 60 horas, 30 dias corridos. As de 45 horas, 23 dias corridos. Então, isso significa que o trabalho final do curso, a disciplina trabalho final do curso, ela encerra 24 de dezembro de 2023. Então, no Natal, né, gente? Que bonitinho, né? Mas bora lá. Ela vai encerrar no dia 24 de dezembro de 2023. Então, em 24 de dezembro de 2023, você já fez todas as disciplinas. Aí, agora, para 2024, o que é que você precisa fazer? Então, você já fez todas as disciplinas, todas as avaliações. Se for o caso de você ter feito recuperação, você já vai ter feito essa recuperação. Então, aí já encerrou, né? A parte das aulas. Aí, agora, o que é que você vai ter? Você vai ter 30 dias para entregar o seu trabalho final de conclusão à banca, que é uma banca formada por 3 professores, em que eles vão avaliar o trabalho escrito que você fez. Então, no período de 25 de dezembro de 2023 a 23 de janeiro de 2024, você vai entregar esse trabalho à banca.
Então, você vai ter apoio do professor de TCC, professor que vai te orientar para que você possa entregar esse trabalho à banca. Como é essa entrega, né? Um arquivo em PDF que você vai postar também lá no Moodle. Aí, esse arquivo em PDF, que corresponde ao seu trabalho final de curso, ele vai ser entregue para os professores da banca para que eles possam ler, analisar. Então, eles têm 30 dias para fazer isso. É do dia 24 de janeiro de 2024 a 22 de fevereiro de 2024. Depois desse período, a gente tem mais 30 dias, que é a defesa. Vocês vão defender o trabalho de vocês. Vocês vão apresentar, né, numa banca examinadora pública, né, onde a gente vai verificar como é que vai ser essa dinâmica, porque outras pessoas podem sim assistir, e aí vocês vão defender mais próximo dessa época. Eu vou explicar tudo, a gente vai conversar, eu vou dizer para vocês quanto tempo como são, vai fazer slide, como é que vai funcionar. Então, vocês não se preocupem que vocês vão ter todo esse acompanhamento. Então, só para vocês entenderem que terminaram as disciplinas, 30 dias você tem para entregar o seu trabalho final à banca. Depois, a banca tem 30 dias para analisar o seu trabalho e depois, nos próximos 30 dias, nós vamos marcar a data da sua banca, né? E aí, o curso, então, ele finaliza no dia 27 de abril de 2024, exatamente daqui a 12 meses, tá? Vou falar um pouco sobre esse trabalho final. Esse trabalho final, eu sei que é uma coisa que vocês vão ter uma disciplina inteira para desenvolver ele, né, junto com o professor tutor, professor formador, que vai te orientar, mas é um trabalho que ele corresponde a uma intervenção pedagógica. Então, é um trabalho que você precisa desenvolver algo em uma realidade, tá? Então, ele envolve, por exemplo, planejar estratégias que você desenvolveu nas disciplinas do curso, como exercício de práticas de inovação na docência, né? E isso tem que ser na educação profissional e tecnológica. Então, vai sim precisar de uma pesquisa de campo. E aí, o IF Baiano, nos respectivos polos de vocês, tem campus, então podem apoiar isso na pesquisa de vocês, no sentido de, professora Aline, ela está lotada no campus do IF Baiano de Teixeira de Freitas. Então eu quero fazer minha pesquisa em uma turma dela lá em Teixeira. É possível? Sim. Isso é algo que a gente vai conversar à época. Tá? Minha pesquisa eu vou aplicar um questionário, mas o questionário vai ser online. Pode? Sim, com certeza. Você faz no Google Forms, utiliza o Opina, que é uma ferramenta institucional, né? O meu trabalho vai precisar submeter a um comitê de ética, né? Então, tudo isso a gente vai auxiliar vocês, tá? Mas isso é algo que vocês vão desenvolver mais para o final do ano. Então, vocês precisam agora obter o aprendizado sobre as disciplinas. Até agora deu para entender? Adroaldo, a gente vai passar todas essas instruções à época, viu? Como vai ser, como não vai ser. E aí a gente passa tudo isso à época. Fique tranquilo, vai dar certo. Professora Aline? Oi, pode perguntar. Consegue me ouvir? Sim, perfeitamente, Lilian. Boa tarde. Boa. É que assim, eu tenho uma dúvida em relação aos grupos de WhatsApp. No caso, vocês já vão incluir os nossos números ou vai mandar por e-mail algum link? Você está assistindo aí a aula do celular ou do computador? Pelo celular. Pronto, no celular, e aí vale para todo mundo, viu, gente? No canto esquerdo tem 2 bonequinhos, tá vendo aí? Com uma bolinha vermelha, 2 bonequinhos antes do nome Propes. Sim. Clica aí nos bonequinhos, aí ele vai aparecer uma parte chamada Notas Compartilhadas. Apareceu? Apareceu. Pronto. Aí nas notas compartilhadas ele vai carregar, demora às vezes um pouquinho, aí ele tem os links todos, você vai ver qual é o seu polo, vai clicar no link e aí ele já te manda para o grupo do WhatsApp.
Certinho, então, muito obrigada. Nada. Aí, gente, quem tiver do computador é também no canto esquerdo, na parte de notas compartilhadas. Oi, professor, pode falar. Me perdoe a interrupção, mas só para eu realmente iniciei e me esqueci de informar para a gente reservar as perguntas para o final. Não é para cessear a palavra de quem quer que seja, muito pelo contrário, até porque o questionamento foi bem valoroso de Lilian agora há pouco, mas a gente ainda tem Vocton e tem Luiz e nós estamos aqui com a limitação de horário, né, que nós vamos até às 3h30. Então, aí só por uma questão mesmo de dinâmica, se todos concordarem, logicamente, para a gente reservar as perguntas para o final, tá bom? Aí a senhora pode continuar. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Pessoal, então aí agora eu já expliquei. Oi, Lilian, obrigada, viu? Obrigada. Nada. Então, aí eu expliquei toda a parte geral do curso, mas qualquer outras dúvidas que vocês venham a ter, a gente vai tirar essas dúvidas, tá? E agora eu vou chamar o professor Vocton, eu vou passar a palavra para ele, porque ele vai falar um pouco sobre o Moodle, que é justamente, né, onde vocês vão acessar o curso, viu? Então, foi um prazer e eu estou à disposição. Professor, fica à vontade. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Vou me apresentar agora. Meu nome é Vocton, um nome um pouco diferente. Eu sou docente já há muitos anos aqui no campus Guanambi. Eu sou um homem branco, com os cabelos já um pouco grisalhos. Eu uso barba, uso óculos também. Estou de camisa polo branca e ao meu fundo tem uma parede branca com um nicho de livros, tá? Pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o Moodle, mas antes da gente iniciar, aquelas pessoas, só para a gente ter uma ideia, estamos com 112 pessoas aqui, aqueles que já utilizaram o Moodle alguma vez, pode dar um ok aí, um legalzinho, qualquer coisa desse tipo no nosso chat, um sim, qualquer coisa serve, assim, um positivo, tá? Então, nunca utilizei, Graciele. Se não utilizou, também pode escrever não. É bom que a gente tenha uma noção geral também daqueles que não. Aí Carlos diz que não. Ana Luísa, Nilde. Algumas pessoas não utilizaram ainda. Pessoal, vocês me ouvem bem? Tá dando para escutar aí legal? Tá, né? Beleza. Sim. Cris, aumenta seu som, Cris. Cris pediu para mim. Cris é uma colega aqui também do IF Baiano. Gente, eu vou pedir a Aline e você passa para mim os slides. Eu vou tirar a minha câmera. Depois da apresentação desses slides, eu vou pedir para me tornar apresentador, viu, Lara? Para que eu possa demonstrar um pouco no computador também, entrar na sala para vocês verem que não é nada complicado. O Moodle ele é bastante intuitivo, né, para se utilizar. E até antes, gente, de falar sobre o Moodle, mas tem tudo a ver, como é que eu utilizo bem um ambiente virtual de aprendizagem? Como é que eu faço para que eu não desista desse curso, né? Porque o curso EAD é algo diferente, principalmente para quem não tem aquela prática de já trabalhar com EAD. Eu já desenvolvi alguns cursos em EAD e ele tem diversas vantagens. É muito interessante. Eu gosto bastante. Para vocês terem ideia, é uma flexibilidade. Todo mundo que está aqui ou trabalha, ou estuda, tem família. Então, você precisa de uma flexibilidade para estudar e isso você vai ter com a educação à distância. E se você fizer pesquisas sobre esse tema, você vai descobrir que ele pode ser um curso de alta qualidade. Não é de baixa qualidade, é de alta qualidade. Mas isso depende muito da gente também. Então, o que depende para que já que eu tenho outros afazeres, para que esse curso tenha sucesso comigo, né? Para que eu não desista dele, ou para que eu não consiga aprender o tanto que eu gostaria com ele. Primeiro, a gente precisa ter, por conta dessa flexibilidade de outras tarefas que você tem a fazer, você precisa ter uma autodisciplina. Então, você precisa organizar os seus horários, né?
quais são os horários ali que eu vou utilizar todos os dias para que eu acesse o Moodle, porque o Moodle não é um ambiente que eu entro nele uma vez por semana ou a cada 15 dias. Como a Aline falou muito bem, a gente tem uma primeira disciplina de 15 dias. Então, é muito necessário que eu me organize, né? Então, eu preciso ter essa autodisciplina, que é diferente de quando a gente está no ensino presencial, que todos os dias a gente vai lá e a gente recebe aquela cobrança. Aqui, não. A gente precisa ter realmente essa organização pessoal, principalmente dos nossos horários, né? E aí a gente precisa, de forma colaborativa, uns com os outros, sermos mais proativos, sermos mais, ajudarmos uns aos outros nesse processo de motivação, né? Vai lá, vai dar certo, a gente vai conseguir, né? E até é bom que a gente desenvolva essa nossa habilidade de comunicação à distância. Agora imaginem vocês, antigamente, que ninguém tinha um WhatsApp, não tinha tecnologia, era mais difícil, né? E mesmo assim a EAD deu certo no passado muitas vezes. Então agora está ainda mais fácil, nós estamos mais ambientados, então nós temos condições de fazer desse curso um curso de muito sucesso. Mas para isso, realmente, a gente precisa decorem essas palavrinhas: autodisciplina e organização. É muito importante que você separe um horário todos os dias para que você olhe o Moodle, para que você verifique o que tem de novo lá, que você participe do processo dialógico que vai ter entre os seus colegas, nas atividades que são lançadas dentro do ambiente, que você participe, porque se for deixando para depois, você não consegue ter esse processo aí colaborativo e dialógico com seus colegas, e aí, infelizmente, você acaba tendo até sua nota prejudicada, tá? O Moodle ele tem ferramentas, relatórios capazes de nos ajudar a verificar todo esse processo. Então, para isso, realmente, do lado de cá, e vocês do lado daí precisam realmente fazer como se fosse numa sala presencial. A diferença é que a gente está num ambiente virtual. Então, é muito importante essa autodisciplina e a organização, principalmente dos nossos horários. Beleza? Pessoal, nessa primeira tela que nós vemos aqui, o endereço que vocês precisam registrar aí, eu vou colocar no chat aqui, mas mesmo os grupos do WhatsApp e esse chat aqui também, tudo a gente pode enviar, né, Aline, por e-mail depois, para aqueles que não estão aqui presentes no momento e para os outros depois. Mas o endereço é esse aí que eu acabei de enviar no chat. É moodle.ifbaiano.edu.br. Esse é o Moodle do IFBaiano, tá? Não pode confundir com outro. Se você for no Google ali, é perigoso você não chegar nele. Você vai no de outra instituição. Então, esse é o nosso. Aí, quando ele abre na tela, ele abre essa tela que está no slide de vocês aí, né? Essa primeira tela que vocês estão observando, com esse computador centralizado, um notebook. A gente tem a logomarca aqui do IFBaiano à esquerda, e lá do lado direito, no canto direito, nós temos um botão chamado Acessar. Aí a gente clica nesse botão, ele vai pedir nosso usuário e nossa senha, tá? Provavelmente vocês já devem ter recebido o usuário e senha. Se não receberam, vão receber. O usuário, normalmente, é seu CPF, e a sua senha é uma senha padrão que você vai receber também. Mas é muito importante que você altere ela no seu primeiro acesso, para que seja uma senha pessoal. E aí, gente, falando de senha, vocês sabem como tá hoje as coisas de senha, né? As senhas, elas têm letra maiúscula, letra minúscula, tem que ter número, então é uma senha bem diferenciada. Você não pode colocar lá o número da sua casa, que não vai funcionar. Tem que colocar uma senha mais complicada, mas eu acho que vocês já sabem que isso é comum em todos os sistemas na internet hoje, né? Por conta de segurança. Por favor, podem passar o slide, por gentileza? Vou fechar aqui minha câmera para ficar maior para vocês aí, né? Bom, então nessa segunda câmera eu vou mostrar isso para vocês aqui no computador, gente. Mas aí nessa segunda tela, vocês vão ter essa opção de cursos lá na parte superior, tá? A gente manda então, Elvis, por e-mail, tá? É uma senha e a gente envia por e-mail para vocês. Aí clicando lá na parte superior de cursos, ele vai abrir várias abas para você, e tem essa aí, PROPS, né, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa.
E aí, posteriormente, você vai ter aí a especialização em docência para educação profissional e tecnológica, tá? E todas as disciplinas vão estar com essa mesma imagem aí por enquanto, tá? E aí a gente tem aí, ó, a primeira disciplina, que é essa aí, ambientação em educação à distância. Aí você clica em acesso, tá bom? Ali no canto direito a gente tem o chat, que é um espaço onde você pode perguntar, dialogar de forma privada, mas posso ser sincero, a gente utiliza muito pouco disso aí. A gente foca mais nos fóruns, né? No fórum do cafezinho, não sei quem foi quem perguntou, né? Mas tem aí algum espaço para poder acessar nesse sentido. Se puderem me colocar um pouquinho só como apresentador, aí eu gostaria de demonstrar para eles. Já está, professor. Bom, gente, vocês estão conseguindo visualizar aí a tela inicial do Moodle, né? Sim. Como é? Perfeitamente. Então, é a tela inicial do Moodle que a gente tem aquela mesma que foi compartilhada. A diferença agora é que realmente eu estou aqui no Moodle do IF Baiano. Então, lado direito, vou clicar e digitar meu usuário e senha, tá? Para poder fazer o login. E aí, ele vai cair numa tela para mim, que é a inicial do Moodle, que ele aparece para mim os cursos ali que existem dentro do Moodle, e é por isso que eu queria demonstrar para vocês aqui. Porque do lado esquerdo, se você for em meus cursos, pode ser que você não encontre exatamente o curso aqui da educação profissional e tecnológica, da especialização. Você vai encontrar outros até parecidos, porque existe muito curso aqui dentro, não é pouco não. Então, você precisa realmente ir na opção cursos lá em cima, na parte superior. Clicando em cursos, aí vai aparecer um menu para vocês, como vocês podem visualizar aí, né? Tem cursos técnicos, Pronatec, EAD no campus, e assim até a última opção lá, que é PROPS. Aí você vai clicar em PROPS, para posteriormente, então, clicar em especialização de docência para educação profissional e tecnológica. Se você for por outro caminho, pode ser que você não encontre esse local aqui. Como vai ficar gravada a aula, depois as pessoas podem vir aqui e olhar. Então, clicando no curso de especialização, vocês vão ver um monte aí de salas. Será que eu entro em todas? Eu acho que não. Eu acho que você vai ter acesso conforme for liberando os módulos. Então, nós vamos no primeiro, que vai ser aquele que você vai estar liberado, né? Aqui é ambientação em educação à distância, que é um módulo rápido. Então, é muito importante que vocês já comecem a viver a experiência aí de se organizar e de ter a autodisciplina para não desistir do curso, né? Então, aqui, vou clicar na disciplina e vou abrir ela para vocês aqui, na primeira experiência. Então, vocês vão ver que já está tudo bem organizado aqui, né? A professora Aline já passou por aqui, já deixou as coisas mais com as datas corretas, tudo bem arrumadinho. Vocês podem ver que é um ambiente bem bonito. E aí ele tem tudo aquilo que uma pessoa perguntou aí, tem lá um espaço para mim verificar o cafezinho? Tem. Tem um plano de ensino? Tem. E assim, todas as videoaulas, assim, eu fiz questão de olhar algumas delas e tinha qualidade realmente no que estava sendo colocado, o ambiente, a estrutura, tá? Que a gente já é acostumado com esse Moodle, né, o uso dele. Então, está bem organizada essa estrutura aqui para vocês, para receber vocês aqui. Beleza, gente? Então, sobre o ambiente Moodle é isso, mas a gente tem os grupos do WhatsApp e tem também por e-mail formas de nós dialogarmos. Por exemplo, eu estou com muita dificuldade em responder alguma pergunta lá dentro do meu fórum, por exemplo. Então, essa dificuldade vocês não podem, só por conta dela, desistirem do curso. Vocês entram em contato com a gente, né? E a gente tenta, de alguma forma, fazer um pequeno explicação para vocês utilizarem o sistema. Tá bom, gente? Então,
A gente se vê aí nas próximas semanas, tá? Devolvi a apresentação para alguém, para você, Lara. Quer dizer, eu parei de compartilhar. Como eu devolvo a apresentação, a gente não usa RNP, não, viu? Oi, Vocton. Olá. Olá. E Rafael. Obrigado, Vocton, pela excelente apresentação, pelo detalhamento. Aproveito também para agradecer à professora Aline pela riqueza de detalhes e pelos esclarecimentos que já foram até referenciados aqui por alguns alunos, né? Passamos agora a palavra para a palestra, né, do professor Luiz. Eu peço que também dê acesso a ele como apresentador para que ele possa compartilhar a sua apresentação. Então, professor Luiz, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todas e todos. Sou o professor Luiz Henrique, do Instituto Federal Baiano. Sou professor de Língua Portuguesa e Literatura. Atualmente estou na Pró-Reitoria de Extensão, atuando na Coordenação Geral de Qualificação Profissional, né? E é um tema com o qual eu já venho trabalhando, né? O aprendizado, apesar da gente já ter feito mestrado, doutorado, como alguns outros colegas, né? Já vi também no perfil do curso de vocês que é bastante heterogêneo, a gente sempre vai modificando. Ano passado eu concluí um aperfeiçoamento em educação profissional, lá pelo Instituto Federal de Santa Catarina, né? E aí, e pela própria prática de trabalho também, em trabalhar com a educação profissional nesse tempo todo. Eu posso dizer que eu fui feliz. Eu optei em sair exclusivamente do ensino superior, porque eu vim de uma universidade na qual eu atuava, enquanto professor exclusivamente universitário, e estou atuando agora como professor de ensino médio, técnico, tecnológico, mestrado, doutorado, ou seja, abre o leque de possibilidades. Quanto à minha apresentação física, para acessibilidade, eu me chamo Luiz, Língua Brasileira de Sinais. Meu sinal é esse. Batizado por uma aluna minha surda, Tiara, que ela está hoje, acho que ela deve estar se formando em Libras, lá no Instituto Federal Norte de Minas. Ainda sobre acessibilidade, sou um homem branco cis, estou de camisa polo, uso óculos, tenho barba grisalha, cabelo preto com alguns fios brancos saindo. No cenário no qual eu estou aqui em minha casa, ao fundo tem o meu altar, com minha Santa Bárbara e a parede branca, né? Então, antes de começar, eu quero pensar para vocês, com vocês já vou compartilhar minha apresentação, espero que todos estejam vendo, né? Sobre educação profissional para o mundo do trabalho. Nós discutimos, eu já vi que a maioria dos nossos colegas, eles lidam de uma forma ou de outra com a educação. Mas o que é que seria educação profissional? A gente precisa levar isso em consideração e refletir sobre o processo. Como é que se forma para o mundo do trabalho? Como é que a gente concebe o mundo do trabalho? Muitas vezes nós temos uma visão extremamente academicista, né? De valorizar, né? A gente aprende na ciência e nas metodologias científicas de valorizar apenas o conhecimento que é referendado empiricamente e cientificamente, né? Desprezando o senso comum. Às vezes o senso comum também nos dá aprendizados, né? Às vezes o senso comum, por exemplo, eu gosto muito de usar essa analogia de minha avó ou das pessoas de minha comunidade de terreiro. Fulano tá com uma dor na barriga, toma aquele chazinho, né? Aquela irmã mais velha minha no terreiro, ela diz, tome aquele chazinho. Por trás ali tem uma experiência de que não foi comprovada e referenciada academicamente, mas não deixa de ser um saber. E por anos e anos a academia relegou esse saber. O trabalho não era tido como digno, né? O trabalho muitas vezes era pensado como castigo.
E hoje em dia, na sociedade em que vivemos, a gente precisa do trabalho para se manter pertencente a determinados grupos sociais. Há essa questão de pertencimento, né? Ou seja, a gente tem que pensar nessa educação profissional e como ela vai se reverberar no mundo do trabalho. E quais são os sentidos que nós atribuímos ao fato de trabalhar? Quais são os sentidos hoje? Hoje em dia, se a gente diz assim, fulano essa pessoa ela não trabalha, não tem nada com a vida, tudo isso, chega até a ser indigno, né? Mas o pensamento anterior era o contrário. As pessoas tinham posse e o trabalho não era valorizado. O trabalho era justamente para quem não tinha as posses. Depois, com o advento do capitalismo, o trabalho começa a receber um outro valor. Mas é o trabalho também que é explorado. E aí, hoje, a gente para como nós, enquanto professores, enquanto docentes, enquanto alguns aqui são servidores, enquanto trabalhadores da educação, vamos tratar a educação profissional. O que é essa educação profissional? É levar o trabalho para a escola. Dentro da universidade na qual nós formamos, que todos vocês têm nível superior, a gente sempre pensou naquele tripé: ensino, pesquisa e extensão. Daí é que se faz, né? Aí sempre, não, tem que ter ensino, tem que ter pesquisa, tem que ter extensão, e sempre isso. Aí terminamos o curso superior, ou terminamos o curso técnico. E nós somos obrigados ao quê? A entrar no mundo do trabalho, para se manter produtivo na lógica real, na lógica que acontece hoje, né? Então, vamos tratar agora dessa parte dessa aula. Também fiz uma breve aula para não tomar muito tempo, porque a gente tem que se adequar às mídias, né? Para não se manter cansativo. Essa nossa aula inaugural. Então, vamos pensar agora na educação profissional. A gente está preparando esse estudante para o mundo do trabalho. Mas o que é essa formação profissional? O que é que está se discutindo agora nesses novos currículos? Então, os professores Alan e Vollinger, lá do Instituto Federal de Santa Catarina, concebem a formação profissional é o processo de construção de um trabalhador. Como é que a gente vai formar um trabalhador, né? No caso dos institutos, a gente pega alunos, inclusive, que são adolescentes e já entram num curso técnico para formar um trabalhador. Que tipo de trabalhador a gente está formando? No caso dos cursos agrícolas nossos, a gente só quer, forma aí uns. A gente vê muita ideação capitalista, né? Muitos detentores de capital dizer assim, não, eu só preciso que forme alguém para poder limpar as baias dos porcos e criar gado aqui e plantar, para formar esse técnico agropecuária. Não cabe a nós a gente pensar numa formação profissional, mas uma formação crítica desse trabalhador. Um trabalhador que ele possa ser produtivo para a sua sociedade e que ele possa refletir sobre a sua própria produção. Então, a formação profissional é o processo de construção de um trabalhador ou uma trabalhadora, que pode acontecer dentro e fora da escola. Muitas vezes a gente pensa que somente o saber referenciado por academia é que se forma trabalhador. Nós nos esquecemos dos nossos avós, alguns lavradores, outros vendedores, né? Outros agora não temos especialistas em marketing, em vendas, né? Outros trabalhavam com vendas naqueles balcões de interior. O processo de formação daquele trabalhador foi diferente do nosso. E às vezes é preciso até reconhecer esses saberes, né? Esses saberes, por exemplo, de uma costureira que costurou a vida toda e, no entanto, lhe é negado um emprego porque ela não tem um certificado dizendo que ela é costureira. Ou seja, o saber acadêmico sempre está colocado acima, né, do saber profissional.
Muitas vezes, nós, enquanto profissionais, professores da educação profissional, vamos de encontro com um professor de propedêutica de outras escolas e nós somos comparados. Ah, não, você ensina para aqueles meninos que vão trabalhar em serviços comuns. Como é que a gente está formando esse trabalhador? É a nossa primeira reflexão. Então, continuando o pensamento de Alan e Völlinger, neste sentido, é sempre um processo educativo em que a construção e consolidação de saberes de determinada atividade, validados pela experiência profissional, tornam-se competências profissionais dos aprendizes. Ou seja, quando nós pensamos a formação profissional, a educação profissional para o mundo do trabalho, nós devemos pensar também, não desprezar, mas juntar, mas, digamos aqui, criar uma amálgama, aquela série de metais que faz as obturações, né, que juntam ali e conseguem compor e faz um novo dente, uma recuperação, né? Então, essa amálgama, esse novo elemento, né, entre academia e mundo do trabalho. A gente não pode não adianta, nesse curso que os senhores e as senhoras estão iniciando, a gente dissociar a experiência profissional. A gente está fazendo um curso que é de especialização em educação profissional e tecnológica. E a gente só vai ficar discutindo em cima de livro. Por isso que eu trabalho, por isso que eu completo o que a professora Aline disse, né? Uma intervenção pedagógica, o trabalho de conclusão de curso. Por quê? Precisamos dessa experiência profissional. Não adianta você estar trabalhando nesses novos eixos formativos, né, de uma escola técnica ou de algumas escolas que já aderiram ao novo ensino médio. Não vamos entrar em discussão se é válido, se não é, mas o novo ensino médio ele traz essa perspectiva. Particularmente, eu acho que precisa muita coisa ser revista, não pode ser assim direto, mas ele traz essa perspectiva também de formação profissional, né? Não vamos tentar formar um aluno para ser técnico, para ser profissional, somente com conhecimento acadêmico, desconsiderando também práticas do senso comum e desconsiderando também uma das coisas principais que Völlinger trata, que é o saber fazer enquanto conhecimento. Tem gente que tem conhecimento, uma costureira tem conhecimento de fazer uma saia, nunca passou por uma escola. Que aquilo ali é um conhecimento também que merece ser validado, né? Aqui a nossa colega, aqui no bate-papo, Yongler Fontana, ela diz principalmente para essa geração de jovens com perfil da geração Z. O tempo também vai mudando, as práticas de trabalho também vão mudando. Por sua vez, a formação desses profissionais também vão mudando, se transmutando. Então, não é isolar, mas a gente compreender a educação profissional que ela forma trabalhadores, mas levando em conta que não são trabalhadores, apenas executores no sentido fordista, né? De fazer a peça para, sabe, aquele filme Tempos Modernos? Tá. Mas trabalhadores críticos que possam transformar o mundo, que possam lutar pelos seus direitos. Porque nós, trabalhadores, vocês, professores, eu, professor, todos os professores que estão aqui, nós somos trabalhadores, nós vendemos nossa força de trabalho cada aula. Então, criar esse trabalhador crítico, é formar profissionalmente para o mundo do trabalho, mas não em sentidos de trabalhos diferentes. O conceito de trabalho, o latim, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né? Eu sempre trago para o latim, quando eu fui professor da UFBA, eu dava aula de história do português, do latim ao português, mudanças fonéticas, fonológicas e morfossintáticas. E estão vindo do latim tripalho. Tri, vocês sabem que são três. Palum, né, que vai dar pau, seriam 3 paus. Tripalium, trabalho, que era um instrumento de tortura. Ou seja, o ócio e os detentores de bens, de terras, os donos, não era permitido o trabalho, né? Ficavam aquelas donzelas, principalmente isso na Idade Média. O trabalho era tortura, era sentido de tortura. Né? Então, tripalum, né? O L intervocálico do latim para o português, ele
cai, né? Sofre 5 e fica pau. Aí fica pau. Pau no sentido de madeira. Ou seja, esse instrumento de tortura que vocês podem ver nessa imagem aqui, do que seria o trabalho há tempos atrás. E a reflexão de Carvalho, está aí a referência embaixo, Carvalho 2023, ele traz traz uma série o que eu chamo de ressignificações de trabalho. O que seria trabalho? Nós estamos na educação profissional formando pessoas para o mundo do trabalho. Nós estamos formando profissionais. Então, qual seria essa concepção? Deixa eu vir aqui para o bate-papo, porque também é a maneira da gente interagir, né? Então, Manuel das Virgens fala verdade, professor, uma prática pedagógica crítica da educação visa o desenvolvimento humano, exatamente foi disso. Luciana Sotero diz, as pessoas ainda carregam essa concepção de trabalho como tortura, né? Cláudio Márcio diz que como os usuários de informática, que passaram de ser apenas consumidores, mas sim geradores de conteúdo, ou seja, há uma transformação, né, que o Cláudio traz aí. Voltando aqui, as concepções de trabalho, de acordo com Carvalho 2023. A atividade laboral, vem de labor, do latim, representa o quê? Fonte de renda para a população. Então, é uma das coisas que eu também venho combatendo. Não adianta também a gente ficar filosofando, não adianta a gente ficar também somente refletindo, se a gente também não colocar esse cidadão crítico com o trabalho como desenvolvedor de uma fonte de renda para ele se manter. Ele precisa se manter com a família. Ele precisa comer. Ele precisa atuar. Mas não atuar passivamente, mas sendo um cidadão crítico. Pelo menos eu penso dessa forma. Depois, em outros encontros, eu vou ter a oportunidade com vocês para a gente conversar sobre isso. Conversamos mais. Acho que a aprendizagem se dá assim na conversa. O trabalho é conhecido também como reconhecimento social. A pessoa é reconhecida socialmente a partir da atividade que ela desenvolve. O trabalho enquanto individual e coletivo, ou seja, sua função diante da sociedade e de como você está inserido. Um pertencimento ao meio comunitário, né? E ele mantém os seus vínculos sociais. Ou seja, há, no decorrer do curso da história, uma transformação, não é? Uma evolução. Evolução no sentido de mudar, não é evolução, você não pode considerar evolução no sentido de sair de um estágio ruim para um estágio melhor, mas no sentido de mudança, né? Então, de mudar a uma evolução do sentido com a acepção de novos significados de trabalho. O trabalho começa a dignificar o homem, principalmente a partir do surgimento da sociedade capitalista depois da primeira Revolução Industrial. Obviamente que se tem o trabalho apenas como o trabalhador, a figura do trabalhador, apenas como aquele que vai desenvolver capital para mais-valia para aquele que detém, né, as fábricas e tudo isso para a economia burguesa. A gente tem que pensar numa concepção de trabalho muito mais ampla do que isso. Muito mais criticista, né? Vamos passar para o próximo. Por sua vez, o trabalho, a educação profissional para o mundo do trabalho não pode desprezar a cultura. Quando nós temos aqui 6 polos. Nesses 6 polos, e temos gente até de outras localidades que estão matriculadas nos polos. Obviamente, nós temos culturas diferentes. Cultura do latim, cultura, né? De cultivar aquilo que é cultivado em determinado lugar, aquilo que é cultivado, a cultura de determinada profissão. Então, a educação profissional para o mundo do trabalho, ela tem que levar em conta também a realidade local. Você não vai formar pescadores numa escola de bovinocultura. Mais ou menos isso. Tem que pensar na cultura local.
Não adianta a gente pensar numa educação profissional que não desenvolva aquela comunidade, que não desenvolva, que não vá trazer contribuições para determinados grupos sociais. Então, esse conceito, que é até do Mundo da Educação, que é um site que eu gosto muito, que tem o Mundo da Educação, que é da UOL, que traz conceitos chaves bastante simples para poder a gente pensar rápido nesse bate-papo. Obviamente que a gente pega uma literatura mais especializada se a gente for escrever um artigo que vocês vão escrever com seus professores. Ao tratar do conceito de cultura, a sociologia se ocupa em entender os aspectos aprendidos no ser humano, ou seja, se a cultura é aprendida, então a educação para o mundo do trabalho também é algo que pode ser aprendido em contato social, ou seja, precisa de contato, adquire ao longo de sua vida e convivência. Esses aspectos compartilhados entre os indivíduos que fazem parte desse grupo de convívio específico refletem especificamente a realidade social desses sujeitos. Ou seja, aquele trabalho para o qual vocês estão formando profissionais vai refletir sobre a realidade daqueles sujeitos, de onde ele veio, como ele veio, né? Questões de como ele veio. No campus Itabaiaba, por exemplo, teve um trabalho muito bacana que foi feito com os professores, com as prostitutas que ficavam ali na BR, né? Elas desenvolvem um trabalho reconhecido pela classificação brasileira de ocupações, né? O campus Itabaiaba partiu, é claro que é um trabalho perigoso, é um trabalho que se usa do corpo, né? Muito mais, uma exposição muito maior, né? De sensibilização, né? Foi uma educação para o mundo do trabalho, ou de retirada delas, para buscar outros meios que aquela cultura abarcasse, como fazer doces, tudo, mas alguns já estavam ali há 30 anos e não queriam sair da profissão. E aí, como é que o educador vai atuar? Ali, culturalmente dela, né? Então, o educador ali, alguns colegas nossos, eles trabalharam no sentido de dar o quê? Uma atividade de prevenção. Eu já estava há 30 anos ali, fazendo. De prevenção, de autocuidado, de autoestima, né? De preservação de formação de grupos, de comunidade. Então, é pensar no trabalho, aí as pessoas fazem até uma leitura errada, né? Ah, porque o IF baiano está dando aula de prostituição. Não, ela já era. A gente está ajudando aquela comunidade a perceber melhor como é o seu trabalho, mas essa escolha parte diretamente do cidadão, parte diretamente daquela cidadã, não é? Então, é uma reflexão que se cabe. Que tipo de educação profissional a gente vai dar? Que a gente tem que valorizar também a estrutura cultural daquilo que a gente está inserido, não é? Desenvolvendo, tornando seguro, sadio e reflexível. Né? Ionga colocou aqui que o McDonald's não conseguiu permanecer na Bolívia de outra cultura. Também a cultura do Lodô enraizada. Carlos Torquato, ele coloca aqui que compreende que para uma boa formação profissional e compreensão do mundo do trabalho é necessário observar os processos e movimentos de ações realizados pelos seres humanos, exatamente isso, observar aí o que é que o ser humano, como é que o ser humano transforma seu ambiente, transforma culturalmente, né? E Luciana Sotero, as profissionais do sexo ou não são gente e a educação deve chegar a elas também, claro, porque se ela compra um chiclete, se ela compra um preservativo, se ela compra uma cerveja, ela paga impostos. E mesmo que não pagasse impostos, a educação deve chegar até elas. Deve ser elemento transformador, né? Partindo um pouquinho sobre essa reflexão de cultura, nós vamos para a técnica, né? Educação profissional para o mundo do trabalho. Sempre a gente pensa em aprender uma técnica, em aprender o ofício, não é? Que técnica é aquela que se usa? A técnica é a capacidade de transformar. Então, Alan e Vollinger, né, 2023, página 5, essa citação eu trago, o ser humano cria e utiliza inúmeros recursos materiais e imateriais para produzir alimento.
a indumentária, a habitação, os remédios, mas também tudo aquilo que chamamos de artes, cultura, literatura, dança, música, etc. Essa capacidade humana de fazer intervir no mundo para produzir sua existência chama-se técnica. Ou seja, técnica é a capacidade humana de fazer intervir no mundo. Você está interferindo, você utiliza uma determinada técnica para construir uma casa. Você utiliza uma determinada técnica, né, para se construir um móvel, não é? E as escolas técnicas, né, muitas vezes apenas a técnica era privilegiada. Por exemplo, nos anos 80, 70, as escolas técnicas só pensavam, por exemplo, técnico em automação. Não pensava em pensar, ou se não técnico em mecânica. Não se pensava em criar esse indivíduo crítico, mas nem naquela forma de tempos modernos de Chaplin, né? De fazer aquela técnica sem criar o indivíduo refletindo. Então, aí ele traz o conceito de um filósofo, Vieira Pinto, né? Encontramos a definição no livro o conceito de tecnologia, obra magistral de Antônio Vieira Pinto. Para o pensador brasileiro, insiste no fato de que a técnica é uma propriedade caracteristicamente humana, ou seja, fazer essa técnica de transformação. Técnica é transformar. Então, daí a gente faz esse hiperlink, né? Os professores Alan e Vouliger, eles fazem esse hiperlink de como é que a gente ensina, de como é que a gente aprende, de como é que a gente vai pensar a educação profissional. Dessa forma, ensinar ou aprender uma profissão não é apenas ensinar ou aprender conteúdos formalizados. Não adianta a gente chegar... Lembra daquela época do telecurso? Né, que vem na televisão, comprava ou se não aquele título universal que vem um gibi, ou se não no telecurso que passava de manhã. Eu adorava ver aula de telecurso. Aí eu, na banca de revista, comprava o livrinho, né? Então, a gente veja aí uma transformação da educação profissional. Ensinar uma profissão não é apenas ensinar a aprender conteúdos formalizados de alguma ciência. Ou seja, é muito mais do que o ensino próprio acadêmico, que muitas vezes o ensino acadêmico é sobreposto da técnica, né? A gente vê, por exemplo, nas faculdades de medicina, né? Muitos de vocês tiveram alunos, ou alguns têm parentes ou filhos, porque de uns anos para cá aumentaram os cursos de medicina, de enfermagem, os cursos na área de saúde, né? Em práticas, tem uma que é PBL, né? Que é prática baseada em problemas, né? Tá um problema lá, ou seja, aprender a técnica e não sentar. Antigamente era sentar, pegar o livro. Tem até um aqui, ó. Você bota sempre do lado. Esse aqui de psicopatologia dos transtornos. Eu ainda estudo psicologia, né? Dos transtornos mentais. Era pegar o livro, vou dizer assim, ó, e começar a classificar as síndromes depressivas. Trazendo para o ambiente escolar, muitas vezes a gente gosta de rotular. Gosta não, desculpa, errei o termo. A gente tende a rotular os alunos. Os alunos têm TDAH e a gente não sabe 5 características de um aluno com TDAH. Então, é sempre conteudista, é sempre formalizado de acordo com alguma ciência, guiando o estudante para essas culturas. Então, Vouliger traz essa crítica. Então, a gente trabalhar a técnica deve ser pensada em ligação com o mundo do trabalho. A gente tem que pensar, quando a gente está formando profissional, né, nessa técnica de como ela será aplicada para o mundo do trabalho, como é que vai ser esse trabalho e na formação desse trabalhador, formando esse trabalhador crítico. E não apenas como um mero colocador de conteúdos. Não adianta aqui a gente pedir um trabalho de conclusão de curso para você fazer um TCC, escrever umas 50 páginas, ler numa banca e deixar lá na parede para alguém, se alguém consultar, porque as bibliotecas já não querem mais saber daquele negócio de encadernado com espiral. Adianta que vocês proponham intervenções pedagógicas para o mundo do trabalho. Como é que a gente pode transformar na educação profissional aquela pessoa? Que tipo de intervenções elas podem dizer?
elas podem trazer para modificar a sociedade na qual elas estão inseridas. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, eu vou desligar um pouquinho meu vídeo aqui para poder aumentar esse slide. Aqui é a educação profissional e tecnológica, é como o nosso ministério pensa a educação profissional tecnológica, né? Nós temos a qualificação profissional, formação inicial e continuada, que são qualificações. Esse primeiro aí, perto da borracha, o número 3, vocês estão vendo. Qualificação, capacitação profissional, aperfeiçoamento e atualização, né? A formação inicial e continuada, ela vai atuar em todos esses níveis, independente de você ter graduação ou não. É essa parte daí que eu sou responsável no Instituto Federal Baiano, né? E acumula a função de coordenador adjunto. E são cursos mais rápidos que a gente vai buscar a qualificação desse profissional, né? Então, esse é o desenho de como o MEC pensa nesse lápis, né? Termina aí na linha no 21, que ao longo da vida a gente está sempre se aperfeiçoando. Nos primeiros níveis, né, dessa educação profissional técnica de nível médio, nós temos a qualificação profissional tecnológica, aqui esse número 7, né? Temos o técnico nas formas articuladas, que é integrado ao ensino médio, intercomplementar, que alguns conteúdos complementam o outro, e concomitante, a gente fazer o nível médio em um turno e o nível o nível médio em um turno e o ensino técnico em um turno oposto, né? Com matrículas diferentes, né? Nós, atualmente, na rede, nós trabalhamos aqui com o número 9. A minha bolinha está aparecendo aí, uma bolinha vermelha? Me digam aí. Isso, a gente trabalha com educação de nível integrado e subsequente, né? E especialização técnica de nível médio. Vocês estão fazendo uma especialização lá do senso de nível superior, né? Mas, por exemplo, o técnico de meio ambiente que a gente forma lá no campus Itapetinga, ou o técnico de alimentos, ele pode fazer uma especialização técnica de nível médio, né? Porque, de repente, surge uma nova forma de fazer hambúrguer ou um melhor aproveitamento do leite, né? Então, a gente pode atuar, e vocês, educadores, poderão atuar nesse tipo de formação profissional, né? Sempre pensando na formação desse trabalhador crítico, né? A educação profissional de graduação, nós temos a qualificação profissional tecnológica e a graduação em tecnologia, são os tecnólogos formados, né? Por sua vez, nós temos a educação profissional tecnológica em nível de graduação, a especialização tecnológica, o mestrado profissional e o doutorado profissional. Aqui nós temos a especialização tecnológica, né, de alguns cursos, né, a formação em educação tecnológica, que é o profissional tecnológico, que é o curso que vocês estão fazendo, nós estamos aqui, né. Temos mestrados profissionais aqui também, nós estamos em vias de plantar doutorados acadêmicos e profissionais, sempre pensando no profissional e tecnológico para o mundo do trabalho, na formação desse trabalhador. A gente está formando trabalhadores críticos, trabalhadores que vão transformar a sociedade a partir das técnicas que eles aprenderam, sim ou não? A partir das técnicas que eles aprenderam, ou a partir das técnicas que eles construíram, que eles desenvolveram, que eles transformaram. Vamos pensar sempre em transformação. Não é? Vocês transformam. Vocês vão criar intervenções no projeto final de vocês. Então, o curso de vocês não vão assim estar recebendo apenas aquele ensino acadêmico, mas sempre nessa ideia de transformação, de desenvolvimento, de evolução. Evolução no sentido de mudar, não é sair de um estágio melhor para outro, né? Certa feita eu usei a palavra evolução em um lugar, aí falou assim, não use evolução não, porque evolução quer dizer que sai de um estágio ruim para um estágio melhor. Aí eu falei assim, e vem cá, se um câncer evoluir, ele saiu de um estágio ruim para um estágio melhor? Não, evolução é o sentido de mudança, de transformação, né? E sempre acontece ao longo da vida. E, de repente,
Você está aqui, ó, fazendo. Nós temos colegas que já fizeram mestrados acadêmicos, né? E agora estão fazendo especialização tecnológica. Eu já fiz um doutorado acadêmico e fiz o quê? Um aperfeiçoamento. Eu fiz aqui, ó, um aperfeiçoamento em educação profissional tecnológica por conta de minha atuação. Então, nós temos colegas aqui que fizeram um mestrado profissional, de repente estão fazendo aqui, ó, uma qualificação profissional técnica até de nível médio. Por exemplo, tem uns cursos que eu adoro fazer, que eu tenho um monte de vontade de fazer, de formação inicial, fazer hambúrguer, fazer doce, charcutaria, tudo isso. Então, a gente não significa que a gente vai parar nisso e vai para frente. A gente pode voltar, a gente não pega a borracha do lápis para poder apagar. Então, às vezes a gente apaga algumas coisas, às vezes a gente transforma, a gente risca em cima, a gente adapta. Então, é bom a gente pensar sempre nessa metáfora, de estar retornando, voltando nesses eixos, para a gente completar a nossa transformação enquanto seres humanos, enquanto professores. E cabe a isso a gente fazer também com os nossos estudantes, né? Então, Mesquita Filho, em 1997, já estou terminando, viu, gente? O nosso curso é qual nível do lápis? No nível do lápis, vocês estão aqui, Ingrid e Thaís, vocês estão aqui, ó, especialização, educação profissional tecnológica de pós-graduação. Vocês estão numa especialização profissional tecnológica. No caso, vocês vão se especializar em ensino profissional tecnológico. Aqui. A fonte está no site Portal do MEC, viu, gente? Então, a gente sempre pensa em ensino, pesquisa e extensão. Quando se pensa em universidade, o discurso da universidade, todas as palestras de institutos federais, a gente pensa sempre em ensino, pesquisa e extensão. Não porque tem que ser ensino, pesquisa e extensão. E é uma crítica que eu sempre faço, né? As pró-reitorias da gente, da nossa configuração, da maioria da rede federal, é pró-reitoria de ensino, de pesquisa e de extensão. Correto, né? A extensão, ela se dá em contato com a comunidade, né? Pessoal que ainda não tem, digamos assim, familiaridade, né, com a extensão, ela sempre se dá em contato com a comunidade, com a resolução de um problema prático, com estudos em busca de solução. Ela está em contato direto com a pesquisa a partir da difusão, né? Mesquita Filho propõe isso, né? A pesquisa sempre dá a elaboração de novos conhecimentos. Mas na extensão não poderia, quando a gente resolve um problema, ela poderia elaborar novos conhecimentos? É uma crítica que eu faço a Mesquita Filho em 1997. A pesquisa também se dá pela aquisição de conhecimentos, estudos e debates com o ensino. Mas a aquisição de conhecimentos, ela pode se dar aqui na extensão. Se você tem um contato com a comunidade, você descobre aquela plantinha ali, daquela senhora que lhe ensinou que é para parar dor de cabeça, daí se sai a Novalgina que vai fazer uma pesquisa. Então, precisa ter mais relação isso, né? Então, o ensino como colocação de tema curricular. Como a gente está aprendendo agora, a gente está colocando a pesquisa somente como tema curricular ou a gente está transformando em cada um desses módulos que a professora Aline apresentou, não é? Então, a gente precisa criticar isso que é pensado, vocês, professores, né? Que a maioria aqui serão professores ou pretendem ser professores, né? Então, não somente nesse tripé, mas precisa de uma relação mais de, como eu falei no início da aula, de amálgama, né? E daí falta o elemento, a gente discutiu a educação profissional para o mundo do trabalho. Então, daqui para o final do curso, vamos reestruturar esse pensamento, vamos tentar. Eu fiz uma tentativa aqui, que é isso. Ensino, pesquisa, extensão e o mundo do trabalho. Não existe educação profissional sem a gente pensar no trabalhador enquanto humano, no trabalhador enquanto aquele que executa a técnica, enquanto aquele que transforma o ambiente, não é? Então, isso daí a gente vai mudar. Isso daí a gente vai tentar ressignificar esse esquema que está apresentado aí, que eu elaborei ontem para vocês. Hoje em dia eu estou pensando assim, ensino, pesquisa e extensão, circundando o mundo do trabalho, mas talvez essas elipses, né, essas formas circulares,
precisem estar mais amarradas, né? Talvez a gente tenha que desenvolver pesquisa numa empresa, no mundo do trabalho. Talvez a gente precise desenvolver a própria extensão no mundo do trabalho. Talvez a gente precise de uma releitura, porque é sempre transformação. Isso aqui que eu pensei, isso aqui fui eu que pensei em azul, né? A partir, eu pensei, é bom dar crédito que isso é honestidade intelectual, a partir do curso que eu fiz com o professor Voling, lá em Brasília, isso aqui eu pensei, mas é passível também de modificação, porque a gente sempre tem que transformar, certo? E vocês, fazendo esse curso agora de especialização em educação profissional, vão transformar novos pensamentos, vão trazer coisas novas, vão trazer novos subsídios para o debate. Mas não adianta ficar só debatendo não, viu, gente? Não adianta a gente ficar só debatendo se a gente não botar a massa, a mão na massa. Não adianta somente ensino, pesquisa, extensão, mundo do trabalho, sem a técnica, sem a gente poder executar isso enquanto ser humano, enquanto transformador da sociedade. Então, essas são as referências e muito obrigado por estar com vocês. Agradeço a todos os meus colegas que participaram dessa aula inaugural e agradeço a cada um de vocês por confiarem em nós aqui do IF Baiano. E lembrem-se, vocês são IF Baiano. O IFBA é outra instituição que faz um trabalho maravilhoso, né? São instituições diferentes, mas quando alguém perguntar, eu sempre digo o seguinte: nós somos baianos, nós somos do IF Baiano, né? Então, marquem bem isso. São instituições diferentes que desenvolvem trabalhos belíssimos, que é a nossa instituição irmã, mas são distintas. É a mesma coisa que você chegar, imagine, você tem um irmão gêmeo e todo mundo fica chamando só pelo... É comum a confusão tudo, mas quando você passa a conviver, você conhece que cada um tem sua peculiaridade, tem a sua singularidade. Nós somos o IF Baiano. Obrigado por acreditar na nossa dúvida. Aqui, Ingrid pergunta, uma dúvida, a docência EPT envolve educação superior também, professor? Envolve, sim, os ensinos tecnológicos. Tecnólogo em agroindústria, né? Envolve ensino superior. Muito obrigado a todos e todas. Professor Luiz, agradecemos enormemente a sua bela apresentação, com riqueza de detalhes, uma contextualização bastante consistente e que avançou para além, né, das questões conceituais, quando nos elevou a uma questão reflexiva, né? Isso foi bastante significativo e interessante. Observamos aqui a interação bem intensa de todos nós aqui presentes. Então, parabenizo por esse valoroso momento e que coadunou e corroborou com as apresentações anteriores de professor Vocton e de professora Aline, que também tiveram essa mesma diretriz, foram dessa mesma natureza, né, de elevar a condição do curso e reflexão diante de uma temática tão importante, sobretudo a necessidade de interiorizar o ensino profissional, o ensino público gratuito de qualidade, formador de pessoas, né, transformador de realidades, principalmente no interior do nosso Brasil. Essa é uma das missões mais importantes dos institutos federais, que desde a sua, né, institucionalização por meio de uma lei de criação de 2008, veio com esse viés. E, para além desse viés, os institutos federais, né, eu vou fazer uso de um slide que o professor Luiz mostrou muito bem, para além disso tudo, foi de promover o ensino verticalizado. E esse ensino verticalizado, desde o ensino médio, promover e ofertar para os discentes o ensino, de fato, atrelado à pesquisa, à extensão, à inovação, contemplando, então, a ciência e a tecnologia. Então, essa proposta de ensino, ela é extremamente digna e necessária para o nosso país
e a proposta desse curso vem exatamente neste sentido, né, de possibilitar a formação de agentes multiplicadores e que tenham essa dinâmica atrelada, né? Eu vejo aqui que alguns já são docentes, já atuam na rede municipal, estadual e federal também, mas que possa ser um arcabouço que possa maximizar as estratégias pedagógicas e o fazer diário de todos nós, né? E volto a dizer, os institutos federais, sem demérito nenhum, as demais instituições têm uma característica extremamente peculiar que promove, né, essa condição de abrangência e de amplitude e de assistir pessoas em localidades extremamente, às vezes, remotas, né? E eu ficaria aqui o restante da tarde falando sobre isso, mas eu tenho uma oferta a fazer a vocês que seria, né, uma oferta que seria apresentada ao longo do curso, mas eu penso ser oportuno já mencionar aqui, já há um alinhamento prévio, né, mas eu ainda iria fazer em maior detalhes com todos nós da equipe pedagógica do curso, mas a oferta é referente aos TF6, né, de vocês, que assim é chamado, que na verdade são os TCCs, os trabalhos de conclusão de curso, que todos trabalharão nesse sentido e terão um material consistente e robusto ao final do curso, e se possível esses trabalhos, né, trouxessem uma temática local diante de uma vivência, de uma experiência profissional de vocês, seria muito maravilhoso, né? Não que isso seja obrigatório, e se assim não for, também não será um trabalho a se desconsiderar, muito pelo contrário. E que esses trabalhos, os TF6, né, aí é a oferta, e um informe também para vocês que no Instituto Federal Baiano nós temos uma revista, um periódico, né, acadêmico que recebe relatos de experiência e que recebe artigos científicos, que é o periódico chamado Revista Trilhas, né? Eu vou compartilhar depois, pedir que compartilhem com vocês esse endereço da plataforma da revista, né, para que vocês já possam se ambientar. E para além da revista Trilhas, aqui é uma notícia até em primeira mão para os discentes, porque eu acredito que os demais já tenham ciência dessa informação, mas o corpo discente ainda não teve essa informação. Em primeira mão aqui para vocês é a editora institucional do IF Baiano, né, que tem previsão de início ainda para este ano, no segundo semestre, então também será um veículo de publicação que poderá ser utilizado por vocês, logicamente, posteriormente à defesa, né, e à conclusão da escrita do documento que é pré-requisito para a formação de vocês, e é assim que naturalmente acontece em cursos de pós-graduação. Posteriormente, esse material, que é o requisito para a formação, ele é transformado em um artigo, em um capítulo de livro, ou quem sabe até a ideia que eu tive aqui. Logicamente, volto a dizer, iremos alinhar com a coordenação do curso inicialmente, o professor Vocto também, o professor Luiz, o professor Elion, todos. Quem sabe a gente possa pensar em um livro, um e-book, para compilar todos os trabalhos dessas turmas, né, distribuídas nestes polos, em uma edição, talvez em 2 edições, em um volume, em 2 volumes. Fica aí o convite, a oferta, para que já pensemos. É importante que a gente pense nisso nesse momento para começar também o desenho desse TFC ao longo desse período de 12 meses, porque o tempo passa rápido. E ao final, quem sabe, não é, professor Vocton, Luiz, Aline, a gente possa fazer uma compilação em um livro na nossa editora, que está por ser, né, implantada, será extremamente valoroso, além da condição de possibilitar uma elevação, né, do currículo de todos nós, né, inclusive de vocês. Eu vi aqui que alguns têm pretensão de verticalizar a formação acadêmica, posteriormente buscar mestrado e doutorado, e isso é um atributo que poderá ajudar nessa trilha, nessa caminhada de todos vocês. E para aqueles que já têm mestrado e que já têm doutorado, será um adicional no seu currículo também. Então, fica aí o convite. Nós atingimos aqui o tempo
limite da nossa aula, né? 3h30 aqui, já passamos um pouco. Eu anteriormente mencionei que, né, reservássemos as perguntas ao final, e eu vi que ao longo as perguntas foram sendo respondidas de modo bem dinâmico, e se não houver mais nenhuma manifestação, nenhum pedido de esclarecimento, eu volto a reforçar a dinâmica estabelecida pela professora Aline, né, dos links que estão aqui. O professor Vocton já compartilhou aqui no bate-papo algumas vezes, esses links, né, do WhatsApp, para reforçar, para cada um acessar ali o grupo do WhatsApp relativo ao seu polo, né, onde está matriculado, e que será um canal também de comunicação e para que a gente possa dirimir as dúvidas. Então, se não houver mais nenhum questionamento... Professor? Opa, tá bom, Francilene? Fran, professor Rafael, só por uma questão, né, de dirimir uma dúvida que talvez seja, já vi que está no grupo, né, essa dúvida sobre acesso ao Moodle. O senhor pode falar algo sobre, por favor? Pronto. O acesso ao Moodle, vocês vão receber um e-mail nos próximos dias informando qual é o login geral que vocês vão ter. Provavelmente vai ser o CPF com uma senha criada, né, aleatoriamente, que vocês farão primeiro o acesso e em seguida poderão mudar essa senha. É algo muito simples. Só pedimos que tenham atenção ao e-mail, que essa informação será repassada para o e-mail que vocês indicaram quando da inscrição que foi realizada no processo seletivo, tá bom? Naturalmente, como todo sistema... Obrigada. Tá bom, obrigado por nada. Só complementando, como todo sistema, a gente ainda está no final dos cadastros desses estudantes. A expectativa é que a gente finalize até amanhã, né? E aí eu peço a compreensão de vocês que é uma condição desafiadora trabalhar, né, com quase 200 discentes em um único curso. Então, não é o convencional em cursos de pós-graduação, stricto sensu ou lato sensu, termos, turmas tão amplas. O que não é ruim, é extremamente prazeroso e honroso para nós, mas tem uma condição laboriosa adicional e por isso pedimos a compreensão de vocês. Mas fiquem atentos ao e-mail que logo, logo essa informação chegará para vocês, tá bem? Lucas Ribas pergunta sobre o TFC. Exatamente isso. A professora Aline até fez essa referência quando ela fez a apresentação e que essas definições ocorrerão ao longo, né, do curso. A professora Aline irá reservar um momento específico para tratar do TFC e também dessas possíveis orientações, como serão distribuídas e, posteriormente, consequentemente, a formação das bancas avaliadoras, que aí já é mais para maio de 2024, tá bom? Vocton, Aline, quem quiser também abrir o microfone para... Eu não consegui pegar todas as perguntas aqui, mas fiquem à vontade também para poder responderem o que vocês conseguirem visualizar, tá bom? Professor Rafael, boa tarde. Boa tarde, Luciana, por favor. É possível, por favor, você falar rapidinho sobre os encontros? Acho que é uma dúvida geral também. Obrigada. Quais encontros você se refere? Presencial? Isso, os encontros presenciais. Pronto. Este é um curso que ele foi modulado, né? Ele está sendo replicado, entre aspas, grandes, por meio da CAPES. Já tem uma predisposição na sua dinâmica de oferta, como a Aline lá muito bem detalhou. Existe a possibilidade de realizarmos momentos presenciais. A ideia que nós tivemos no planejamento é que façamos pelo menos um encontro
presencial, tá bom? Mais precisamente ao final do curso, quando tenhamos já um horizonte de conclusão dos TF6, tá bem? Para que a gente possa dedicar esse momento presencial nesses trabalhos. Agora, qual é a observação que nós fazemos? Esse encontro presencial, logicamente, ele depende de condições para deslocamento, depende de um local a ser definido que possa abraçar todos vocês, e, inclusive, a gente pode pensar em constituirmos esse momento não obrigatório, porque a gente pensa também que existem condições limitantes de cada estudante. Então, esse desenho a gente vai ter mais detalhado quando, logicamente, a gente começar a nos ambientarmos mais com vocês, tivermos mais detalhamento sobre as condições de cada um, tá bom? Mas há esse planejamento, ainda não há uma definição, até porque dependemos de sinalizações orçamentárias para isso também da própria CAPES, que ainda não obtivemos, tá bom? Mas é essa a estimativa que nós temos. Professor? Ô, Matheus, por favor. Boa tarde, eu peço a licença à sala de aula. Eu sou professor Matheus Silva de Santana e eu passei recente no concurso do governo do estado da Bahia, aqui no Baixo Sul, para professor de matemática, dentre 16 vagas, os 14 que passaram. E entrei já quase com 2 horas de aula. Cheguei até o final da aula do professor sobre tecnologia. E quero saber desse momento, conversando aqui com o senhor, né, nessa videoconferência, nessa aula aqui exposta, como vai ficar a situação referente às atividades, como vai ser endereçada a correspondência. Ouvi o senhor falar, dizer sobre o WhatsApp, que vai ser usado. Não sei como é que vai ser postado isso, se vai ser por e-mail, ou se vai ser pelo site que temos que ir. Eu gostaria de saber sobre essa situação em relação aos momentos presenciais que foi aí também alegado, porque fiz uma última pós-graduação do outro instituto, que não é o baiano, e até o momento, quando fiz a última pós-graduação que teve do curso, não fui diplomado como muitas outras pessoas. Não sei se essas aqui que me escutam tenham também passado essa situação para que possa dar uma fidelidade, uma evidência científica do que falo. Então, eu tenho essas dúvidas e, no mais, agradeço pela palavra e pela oportunidade. Oi, Matheus, parabéns pela aprovação no concurso. Em síntese, nós iremos utilizar o Moodle, que é o ambiente institucional virtual, onde todos os materiais relativos aos módulos, são 2 módulos, serão disponibilizados, teremos os fóruns para comunicação, e a professora Aline fez uma apresentação em detalhes sobre isso, que está aqui nessa aula gravada. Então, posteriormente, quando o senhor tiver disponibilidade, o senhor pode apreciar toda a apresentação da professora Aline, que tem desdobramentos desse breve resumo que eu fiz. E, para além disso, muito assertivamente, a professora Aline fez a proposição de uma comunicação também por meio de grupos do WhatsApp, considerando a consistência desse canal de comunicação, a celeridade, enfim. E ela colocou aqui nas notas compartilhadas, e ela fez a solicitação que cada um de nós aqui ingresse no link específico do seu polo de origem. Aqui, Lara também acabou de publicar aqui, de compartilhar aqui no bate-papo nosso. Você pode procurar qual é o seu polo e acessar, que lá teremos informações gerais, né, sobre o andamento do curso. Mas, em síntese, aí a gente orienta que o senhor assista novamente toda a aula inaugural e, especificamente, as suas dúvidas estarão na apresentação da professora Aline. Tá bem? Bom, professor, muito obrigado pela sua explanação. Eu já acessei aqui o link que o senhor postou aqui, não é? Discentes, Paulo Valença. Já acessei aqui o convite, até para que possa assistir essa aula
né, com seus quase 110 minutos na íntegra. Então, vou aguardar a sala ser fechada e o link é onde vou poder acessar pelo próprio e-mail. Eu assisto na íntegra essa aula. Perfeito, Marcos. Muito obrigado, viu? E Aline, você durante 2, 3 momentos abriu seu microfone e fechou, então, por favor, minha querida, fique à vontade, se ainda assim for necessário você se referenciar. Sim, obrigada. Muito obrigada pelas palavras, professor. Né, conseguiu sanar, acho que todas as dúvidas. Pessoal, eu vou estar movimentando aí o grupo do WhatsApp em relação a acesso ao Moodle, também no YouTube do IF Baiano. Tem muitos tutoriais sobre como acessar o Moodle, tá? Lá também eu vou postar os slides que eu apresentei hoje aqui nessa aula inaugural. Então, por favor, acessem o grupo de WhatsApp, tá? Aqui nas notas compartilhadas tem os links e eu também vou deixar aqui, caso tenha alguma dificuldade de acessar o grupo, o meu contato, tá? Mas o ideal é que vocês acessem pelo link do grupo, ok? E aí lá a gente vai estar respondendo a vocês, então explicando direitinho, postando os links para acessar o Moodle, o link do vídeo sobre como acessar o Moodle via o YouTube do IF Baiano. Então, qualquer dúvida a gente já pode tratar por lá para a gente começar. Só lembrando que a primeira aula abre amanhã. Então, amanhã abre a primeira disciplina. E o ideal é que vocês se dediquem 2 horas, né, por dia para cada disciplina. Então, lá a gente vai falando, vai tirando dúvida, então eu sempre vou estar respondendo lá vocês, viu? Foi um prazer e, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E muito obrigado, professor, pelas palavras, muito obrigado ao professor Elion, a toda a equipe, né, o professor Luiz, o professor Vocton e a equipe de apoio, especialmente hoje, Lara, que está dando-nos o apoio aqui. Então, a gente se fala por lá, viu? Fiquem tranquilos que já deu tudo certo. Obrigado, professor Aline. Obrigado, Vocton. Obrigado, professor Luiz, Elion. E antes de finalizar, eu gostaria de também referenciar e agradecer outros colegas nossos que participam também da oferta desse curso. Uma já foi citada aqui, que é Lara, que é nossa colaboradora da Pró-Reitoria, uma profissional extremamente qualificada. Temos também Fernanda, que é a coordenadora geral de pós-graduação do IF Baiano, que atua ativamente no programa também. Temos Diogo, que trabalha na coordenação de iniciação científica. Larissa, também, que é a atual coordenadora de iniciação científica, também colabora imensamente conosco. Josuel, que é o nosso colega responsável pelo processo de planejamento coletivo e implantação da nossa editora, que tem colaborado também conosco. Então, em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa, em nome do nosso reitor, professor Aécio, eu agradeço a todos vocês aqui presentes. Volto a dizer, sintam-se todos acolhidos e abraçados pelo Instituto Federal Baiano e acessem os canais de comunicação e vamos seguir firmes e juntos. Um forte abraço para todos vocês, desejo um excelente final de dia, um ótimo final de semana, logicamente, posteriormente, depois da sexta-feira, né, que amanhã ainda teremos trabalho, e saúde e paz para todos vocês. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.